cidade vai estar cheia de prédios, um trânsito maravilhoso, empresas gigantes, tem muita coisa vindo para cá. Tem centros de tecnologia vindos para cá. Nós estamos falando em aeroporto, parece brincadeira, parece loucura. Vai ter aeroporto aqui. Nós estamos falando em kart, se eu não me engano, kartódromo, tá? Vai ter. Nós estamos falando em marina. Ah, mas marina como? Se o rio não passa um jet ski, vai ter. O que torna uma cidade diferente, o que torna uma cidade conceito, são os seus moradores. Mas nós precisamos o quê? Mudar a cabeça dos moradores. E Camboriú conseguiu mudar a cabeça dos moradores. E isso transformou. Então, tudo que está acontecendo, gente, esse crescimento é só o começo. Camboriú será um destaque nacional. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa da Minha Camboriú 360, né? Aqui é um podcast que ele gira em torno das pessoas que constroem, vivem e acreditam na nossa cidade. Hoje a gente grava direto do centro de Camboriú, bem do ladinho da nossa Praça das Figueiras, dentro de um lugar que respira desenvolvimento. É a imobiliária Eduardo Schaufer. Desde já, o nosso agradecimento, Eduardo, e a toda a equipe por ter nos recebido aqui. Muito obrigado, será sempre um prazer, né? O espaço é para vocês. Disponibilizado esse espaço, porque como vocês sabem, né? Nós somos itinerantes, né? Nós vamos onde as pessoas estão. E é legal, Eduardo, eu já vou apresentar o Eduardo oficialmente, mas é muito legal porque criamos conexões, né? Sim. Deixamos mais próximos, né, o nosso empreendedor, as pessoas que se destacam na cidade, dentro de vários ambientes diferentes, Sim. né? E vai apresentando as pessoas, né? Exatamente. Vai conhecendo cada vez um ambiente melhor ali também, diferente. Exatamente. Excelente, sim. Bom, nosso convidado de hoje, como já falamos, é o Eduardo Schaufer. Ele é corretor, é empresário aqui há mais de 25 anos na cidade. Mais de 25 anos já na cidade, atuando, trabalhando, inovando, transformando, sempre buscando realmente crescer dentro da cidade, dentro de Camboriú. Olha, isso é o que a gente também faz e tem um apreço grande por isso, né? Eduardo, conta para nós a tua história, como você chegou até aqui. Camboriú já está dentro do nosso coração há muito tempo. Eu digo, né? Sou de Camboriú, né? Nós chegamos muito pequenos em Camboriú. Muitos falam, né? Porque eu catava latinha, eu engraxava. História de vida sofrida. E eu fui dessa forma também. Eu cheguei em Camboriú, nós chegamos aqui com 14 caixas. A mãe, o pai, 4 crianças. Desde pequeno eu sempre quis ter o meu valor, nunca quis depender de pessoas, eu nunca quis depender de cestas básicas, de coisas assim. Então desde pequeno eu busquei trabalhar muito e comecei com 8 anos de idade, na verdade já estudando, engraxando, vendendo picolé, sempre tendo o meu dinheiro. E Camboriú foi um local onde nós nos encontramos, numa promessa de Deus, né, na nossa vida, nós nos encontramos aqui e aqui eu fui crescendo, aqui eu fui atribuindo conhecimentos, né? Buscando conhecimentos e querendo cada vez mais vencer, porque nessa terra, que é uma terra muito rica, não existe a pessoa não querer, não alcançar, porque aqui é um local de vitórias mesmo, é um local de... Gente, Santa Catarina é abençoado. É verdade. Então, aí eu lembro que passou tudo isso, me formei, estudei muito, busquei sempre coisas novas, certo? Dentro do empreendedorismo, dentro da corretagem, dentro de tudo que envolve esse meu campo hoje. E fui para Brasília, estudei. Lá eu conheci, na verdade a corretagem eu conheci em Brasília, né? Com um primo lá que me convidou para estar com ele. Perguntar como é que... Eu comecei lá em Brasília, um primo meu, eu olhei para ele e falei, meu Deus, o cara troca de carro todo mês... E casa nova, o que está acontecendo? E ele me apresentou, me chamou junto e ali eu comecei a minha história como corretor. E conheci minha esposa no decorrer disso tudo e retornamos para cá, para iniciar a corretagem aqui em Camboriú. E já vai muitos anos, né? Várias famílias abençoadas e nos abençoaram também. E nós se tornamos a imobiliária referência dentro da cidade.
porque Camboriú era uma cidade muito pequena, chamava de cidade dormitório. E quando nós chegamos, eu lembro do Santa Regina, a gente olhava, dava medo de entrar. Era tudo barro, tudo escuro. E eu falei, Jesus Cristo, né? Onde é que nós estamos? E Balneário sempre lindo, luxuoso, né? Arrumadinho. Balneário sempre atrativo, aquela coisa toda. E eu coloquei na minha cabeça, eu falei, olha, se Balneário cresceu tanto e não tem mais para onde crescer, a próxima cidade vai ser Camboriú, a hora de Camboriú vai chegar. E dessa forma, eu foquei muito em Camboriú. Tanto é que foi a primeira imobiliária a colocar placas para poder vender, para dizer, vende. Primeira imobiliária a colocar placa também de vendido. A primeira a colocar de permuta, certo? E a primeira imobiliária a fazer vídeos na frente do imóvel, divulgando na internet. A primeira. Então, nós somos propulsores de todas as ideias que hoje as imobiliárias em geral, elas trazem. Tanto é que em Camboriú hoje eu estava com o seu Lúcio, semana passada conversando, que é o fiscal do Cresci, e ele falou, seu Chalvo, o senhor tá velhinho, hein? E a gente riu. Eu falei, pois, estou velhinho, Lúcio. Ele, seu Chalvo, o senhor sabe que o senhor foi um professor para muitas imobiliárias aqui, né? E eu comentei com ele, falei, sim, eu sei. E isso me deixou mais cansada, porque ensinar é sempre cansativo, não é fácil. Quando você se dispõe a ensinar, quando você se dispõe a aprender todo dia e sempre deixar claro que você não sabe tudo, mas que você tem disponibilidade de aprender, você consegue criar líderes. Porque um líder ele é criado por outro líder. É o que nós estávamos falando agora, né? Um líder não é criado na cartilha. Sim. Ele é criado com convivência e com vontade, né? Então, basicamente é isso aí. Minha história foi assim. E aí, você conheceu o ramo imobiliário lá em Brasília, aí colocou a imobiliária aqui. Tu lembras da tua primeira venda? Lembro. A minha primeira venda em Camboriú foi uma casa dentro do Colinas do Cedro. Pra lá. Lá, Colinas do Cedro era um lançamento onde as pessoas falavam, meu Deus do céu, mas lá no fim do mundo, no alto da montanha. E eu lembro até hoje que nós chegávamos para negociar com a construtora, acho que é a Bramar, e a pessoa dava R$540 de entrada, ficava pagando ali R$150 por mês, e, gente, pasmem, o valor da casa era R$54 mil. Nossa, que valorização, Não, né? R$54 mil. Hoje, a casa mais barata dentro do Colina dos Cedros, a casa mais barata é 400 mil. Então, isso mostra, né, o crescimento da cidade, né? Sim, exatamente. E você já abriu a imobiliária ou você ficou só de corretor? Não. Como é que foi isso? Quando eu retornei de Brasília para trabalhar aqui na região, eu já não queria montar imobiliária, eu queria trabalhar em uma imobiliária. Só que caí naquela velha locução, né? Não, aventureiro. Porque eu falei, eu vim de Brasília, mas eu já estava aqui, eu saí para ir para Brasília e me profissionalizar. Então eu fui em algumas imobiliárias até de amigos. E eu falei, olha, eu quero trabalhar, meu primo também veio para cá na época, né? Queremos trabalhar na sua imobiliária. E eles falavam, não dá, a gente não tem espaço para aventureiros. E eu falei, tudo bem, não tem espaço para aventureiro, então fazer o quê? Vou abrir a imobiliária então. E nós abrimos a imobiliária, chegamos a ter 8 imobiliárias no total, certo? A equipe de Camboriú chegou a 46 pessoas em Camboriú. Nós estamos falando de corretores, né? Porque ter vários estagiários ou pessoas estudando é sempre bom, mas o contagem mesmo é os corretores. E, gente, hoje eu estou com uma só, porque eu fechei tudo, reduzi a equipe para focar agora em outros segmentos. Qual ou quais foram os maiores aprendizados que tu teve nessa trajetória? Maior aprendizado, eu acho que é ceder um pouco. Porque a gente, quando começa, infelizmente, acho que para todos, a gente não quer ceder, a gente não quer escutar, porque a gente acha que sempre sabe mais. O nosso início é assim de todos. Nós sempre achamos que sabemos mais do que alguém que tem algo para nos ensinar, por orgulho às vezes, né? E eu me lembro lá atrás, onde eu deixei de ouvir algumas coisas, certo? Até mesmo da própria fiscalização do Cresci, que eu achava que era só pegando no pé, e não escutar me trouxe prejuízos.
não só a mim, como a pessoas, né, que fizeram parte da minha vida, me trouxe prejuízos o não escutar. E a gente vai pegando idade, vai ficando mais velho, nós vamos descobrindo que sempre tem alguém que pode te ensinar um pouco, assim como nós também ensinamos. Mas sempre tem, todos os dias nós aprendemos. Então, diante disso daí, assim, ó, eu aprendi muito e eu falo hoje eu cobro da minha equipe, faça 100% a verdade. Haja 100% com a verdade. Não traga mentira com você, porque a mentira ela é maldição, ela é princípio de maldição. Então hoje eu estou guiando a minha equipe a trabalha certo. Então se vai alagamento, fala que vai alagamento. Se dá enchente, fala que dá enchente. Se é perigoso, fala que é perigoso. Não pensar só no dinheiro. E isso transformou não só a minha vida pessoal como profissional. E isso vai além, né? Quando a gente trabalha com imóveis, a gente está trabalhando não com matéria, a gente está trabalhando com sonhos. Com sonhos, realização Às dos vezes é sonhos. a realização do sonho, da vida Sim. daquela pessoa, né? Sim. E o corretor é um agente que a pessoa confia. Que ela tem que confiar. Ela precisa, né? Necessita, né? Então, por isso que é importante trazer essa verdade, porque é onde tu vai ter a confiança. Com certeza. Porque eu sempre digo, a gente confia em alguém quando essa pessoa nos traz talvez o que a gente não quisesse ouvir, né? Que não fosse o praxe, né? Mas voltando um pouquinho aqui para a imobiliária hoje, uma imobiliária bonita, né, bem decorada, o que ela tem, quais são os produtos que tu tem hoje na imobiliária? Aluguel, venda? Hoje nós trabalhamos com um misto, né, de tudo. Aluguel, venda, permuta, locações. Mas nesses anos eu me transformei, eu me moldei a, de fato, tornar os investidores com a visão fechada em eu tenho 3 milhões, eu vou comprar um apartamento em Balneário Camboriú de 3 milhões. Porque esse apartamento vai valorizar e vai me dar muita rentabilidade. Então eu me profissionalizei em fulano, você tem 3 milhões? Legal, eu tenho um apartamento em Balneário ao qual você aluga por 15 mil reais. A pessoa, nossa, que legal, 15 mil reais. Só que o que eu fiz no decorrer de aprender o Minha Casa Minha Vida, de ser o expert mesmo em Minha Casa Minha Vida, eu comecei a pegar esses 3 milhões e fazer essa pessoa comprar 12 a 15 unidades. Então, essa pessoa com essas 12, 15 unidades, ela alugava não, ela faz hoje. Eu fiz uma negociação recente de 10 apartamentos para um só cliente. 4 milhões, 400 mil cada apartamento. E eu já loquei alguns apartamentos dele por 4,5 mil. Ou seja, eu consigo fazer com que meu cliente ganhe mais do que o banco paga. E o melhor de tudo, eu consigo fazer com que o investimento do meu cliente valorize 17% no mínimo ao ano, que é o que os imóveis da nossa região valoriza, e ainda ganhe mais 1,5 ao mês de locação. Certo? É 1%, 1,2%, para chegar a 1,5% é um pouquinho mais, mas o mínimo de 1% a gente faz. E tanto é que eu tive agora, ontem uma cliente que vendeu uma casa no Colina, onde eu citei o primeiro imóvel que eu vendi, né? Ela vendeu no Colina uma casa barata por 360 mil reais. E ela falou, meu Deus, o que eu vou comprar agora com 250? Porque eu quero quitar algumas contas. O que eu faço com 250? Eu falei, você faz muita coisa. Basta ser direcionada e guiada por alguém que saiba o que está fazendo. E nessa brincadeirinha, nessa conversa, o que aconteceu? Ela comprou 2 casas ali na rua Tajubá, no bairro Tabuleiro, deu 250 mil de entrada, vai pagar 3.700, se eu não me engano, e já tem uma casa alugada por 3 mil. Ou seja, ela vai ter a residência dela, uma alugada, e tirando 700 reais do bolso. Aonde isso tem em Balneário? Não tem. Não tem. Então, Camboriú propicia isso daí. Camboriú, se você for guiado pelo profissional certo, pessoa que realmente sabe o que está fazendo e sabe o que está falando, você consegue obter grandes resultados. E por isso que eu me tornei especialista em investidores. Porque eu preciso dar lucro para eles. E quanto mais lucro eu dou, mais a cidade cresce. E é por causa de bons corretores que Camboriú cresceu tanto. Camboriú é o que é, porque tem excelentes corretores que trouxeram grandes empresas, grandes construtoras e trazem tantas pessoas para essa cidade. É justamente isso que eu ia perguntar. O mercado imobiliário de Camboriú não precisa ser nada, é só olhar, né? Só olhar, sair de casa e olhar e ver que está aquecido, né? Que de tanta prédios, construções e tal.
O que tem impulsionado esse crescimento nos últimos anos? O primeiro ponto, né, que eu enxergo, né, não é algo que está dito, mas que eu enxergo é a proximidade com Balneário Camboriú. Essa questão do nome, né, Balneário Camboriú e Camboriú. Muitas pessoas, alguns clientes, Confundem. sim, eles vieram, exemplo, cliente de São Paulo, aí veio para cá, na época nós fazíamos voo de helicóptero para apresentar a cidade. E a pessoa entendia como sendo uma só cidade. Então, em primeiro ponto, essa junção ali, essa aparência, né, nomes muito parecidos, fez com que Camboriú já saísse do mapa de cidade dormitório. Porque Itapema cresceu muito, Itajaí cresceu muito, não tinha como Camboriú não crescer. Mas o foco que trouxe mais notoriedade para Camboriú foi justamente o nome. Então, hoje eu percebo que as pessoas já não têm mais essa questão, Balneário ou Camboriú. Lógico, querem morar na frente do mar, isso é uma coisa certa. Mas é como foi falado. Só tem 7 quilômetros, né? Isso, eles querem morar perto do mar. Mas quando a gente desenvolve e fala, olha, fulano, mas lá em São Paulo você morava a quantas horas de uma praia mais próxima? Para você sair do seu bairro e ir para o seu serviço, quantas horas você gastava? Então eu tenho um imóvel que você vai morar bem, com segurança, com qualidade. Um exemplo, o Caledônia, né, que nós vendemos muito ali, certo? Caledônia, eu comecei a vender terreno a 350 mil, tá 1 milhão e lá vai pancada, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um imóvel que você vai morar no condomínio fechado, de alto padrão, com segurança, com 3 suítes, com tudo. E você vai estar a 30 minutos de Balneário Camboriú. 30 minutos da praia. E as pessoas falavam, não, 700 mil uma casa é muito caro. Entendeu? Porque era afastado. Hoje nós estamos falando de casa de 6 milhões. Então, é verdade. Então, quem comprou só o terreno a 350 mil, já lucrou 3 vezes mais. Quem comprou a casa de 750 mil, vale hoje 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, e assim vai. Então, essa proximidade valorizou muito a cidade, e a gestão que nós temos atualmente também está fazendo um serviço de valorização assim, tremendo. Hoje você entra em Camboriú, aquele aspecto, nossa, que cidade grande, que bonito. Ruas largas, asfaltadas, um trânsito pujante ali, aquela coisa bonita. E eu tenho certeza que muito mais será feito. E tem um detalhe importante que eu tenho observado, que era uma das coisas que mais me incomodavam aqui, que era a sujeira, o lixo, as ruas cheias de coisa. Agora, até o caminhão que pega entulhos e tal, está passando, eu acho que 3, 4 vezes ao mês ele está passando, né? Então, aquelas coisas, entulho Ficava muito lixo. Ficavam até meses. As pessoas pegavam um móvel velho, jogavam na calçada e deixavam. Mas é justamente isso. Quando a cidade, tudo na vida, quando a gente tem uma boa gestão, né? Tudo é gestão. Uma empresa com uma boa gestão, ela anda. Uma cidade com uma boa gestão, ela anda. Eu lembro de Camboriú, um mar de cores. Era tudo muito para mostrar que a cor da cidade era, mas não tinha preocupação em retirar o lixo. Não tinha preocupação em a calçada estar organizada. Não tinha preocupação em preparar antes o esgoto, a água para depois asfaltar. Então, em pouco tempo, isso mudou. Então, automaticamente, quando você limpa uma rua, a pessoa que mora em frente a essa rua, ela vai limpar a sua calçada. Exato. Então, quando você pega e dá um trato na cidade, arruma as árvores, pinta e limpa, o morador vai falar, opa, eu não vou jogar um lixo na frente da minha casa. Eu não vou fazer isso. Então, o que torna uma cidade diferente, o que torna uma cidade conceito, são os seus moradores. Mas nós precisamos o quê? Mudar a cabeça dos moradores. E Camboriú conseguiu mudar a cabeça dos moradores. Tem bairros hoje que você vai num bairro, um bairro mais simples, mas você vai ver a luz em LED, ruas limpas, calçadas largas, um padrão sendo realizado. E isso transformou. Então, tudo que está acontecendo, gente, esse crescimento é só o começo. Camboriú será um destaque nacional. Com certeza. E quando eu vim para Camboriú, eu encontrei aqui uma coisa que eu procurei em vários outros lugares que eu morei e que eu encontrei, que é essa cidade com esse clima interiorano. Todos que chegam, isso eu fiz um estudo um tempo de campo, um estudo de campo mesmo. Eu queria entender quem são os moradores, quem são as pessoas que estão vindo para Camboriú. E é de se espantar que, desse estudo, cerca de 37% das novas pessoas, todos vieram preferindo Balneário Camboriú.
Foram morar no municípios, no bairro das Nações, certo? Foram morar Vila Real, todos. E todos esses, ao final, não somente pelo preço, mas por gostar, acabaram vindo para Camboriú. Por quê? Porque estavam em uma casa que do lado já era um prédio muito grande, e era um trânsito e muita gente, ninguém se conhecia. E quando veio para Camboriú, se encontrou em um sobrado, às vezes geminado, mas que conhecia o vizinho do lado, o da frente, se comunicava: oi, tudo bem, boa tarde. Então, as pessoas, elas podem sempre querer mais, mas elas sempre vão querer o mais com um pouquinho de ternura, um pouquinho de amor. Lindo, olha, até para anotar isso, gente. Adorei a frase, né? Vamos levar para a vida, Sim. né? E é verdade, é verdade. A empatia é uma coisa muito importante. Sim. Que a gente vive em sociedade, né, Eduardo? A gente não vive solitariamente, sim, né? Mesmo, né, que o mercado esteja forçando as pessoas ao só o comercial. Só o que importa é o dinheiro. Então, hoje, é uma coisa que eu falo muito para minha equipe, para minha família, para os meus amigos: nem tudo é dinheiro, certo? A gente até brinca, né? O que eu falo assim: viver é muito diferente de estar vivo. Ah, verdade. Então, a gente precisa estar vivo. O que é estar vivo? Cuidar do próximo, pensar no próximo, agir para não magoar o próximo, fazer a brincadeira que os dois saem sorrindo, não só um. Então, é uma questão que eu trouxe para a minha empresa, funcionou, para a minha casa funcionou, entre os meus amigos funcionou, e é uma questão que eu vejo em Camboriú isso. O cuidado, nós falamos do lixo, uma observação. Gente, vocês perceberam como reduziu a questão dos mendigos em Camboriú? Estava terrível. Eu tive vários problemas aqui na imobiliária, até foram... Sim, por causa da região. Sim, né? Gravei, joguei, né? Mas assim, começou a reduzir. Aí eu fui ver, falei: peraí, fulano, eu conversando com eles: não, mas eu tenho em casa. É que eu não quero trabalhar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei: meu Deus, mas você tem que ter em casa. E aí o dia deu chuva, sumiu todo mundo onde é que estavam, na casa deles. Então não é mendigo, eles estão aqui pela aquela questão de não fazer nada, estar no centro, ganhar as coisinhas deles. São situações muito interessantes em relação a isso, né? Muito peculiar também. Para nós, a gente jamais imaginaria viver numa situação dessa, seria muito ruim, mas tem pessoas que elas entram, infelizmente, uma realidade, quase que uma realidade paralela, né? E sair daquilo também é bem complicado. Mas a questão, eu corroboro com tudo que tu está falando, nós não perdermos essa essência é muito importante. É porque não falta oportunidade. Eu falo para todos: falta oportunidade em Camboriú? Não. Não, na realidade aqui... sobra oportunidade. Se nós formos analisar, nós somos uma terra, e aí pegamos toda a região de pleno emprego. Sim, não só que assim, emprego significa trabalho, né? Então eu sempre digo, se alguém vier para cá e não conseguir dizer assim: não consegui emprego tem, né? Só que tem que trabalhar. Geralmente quem desiste volta, mas fica 1 mês, 2 meses fora e retorna para cá. Não sei se você já percebeu isso aqui. As pessoas vêm para cá e falam: que saudade do meu parente, lá era tão diferente, minha até fica 2 meses e volta. Eu tenho muitos clientes que vieram, compraram imóvel, certo? Vieram com trabalho e tudo, ficaram 1 ano e voltaram para a terra deles. E eu poderia falar: vende a sua casa, já está indo embora mesmo, né? Baixa o preço. Eu falei: fulano, não vende. João, Maria, não vende. João, eu vou alugar a sua casa bem, ela vai se pagar e vai te dar lucro, tá? Porque eu tenho certeza que em menos de 1 ano você vai voltar. E o que aconteceu? Voltaram. Entendeu? Então essa humanização na imobiliária é o que fez Camboriú ser o que é. Lógico, tem muitas pessoas que querem vender, só vender, não se importa com o próximo. Mas o que está transformando o Camboriú em boas permutas, onde estão saindo excelentes prédios, em obras muito boas, é o que? A conscientização de querer o melhor para o próximo. Então, quando o corretor quer o melhor para o próximo, ele vai escolher pessoas sérias para ser o construtor. Quando o construtor é sério, ele atrai pessoas boas e assim vai girando e vai transformando em uma boa cidade. É o ganha-ganha, né? O empreendedorismo com propósito. Com propósito. Porque nós saímos de um ambiente extremamente materialista, né?
E é muito importante citar que quando a gente fala isso, a gente não está menosprezando o material, nem a importância do financeiro, é muito importante. Mas o que é? Como você mesmo falou, ele não pode ser o objetivo único, porque assim, quando você, Eduardo, se você só fica em volta, não, eu preciso só fechar venda, eu preciso foco, só dinheiro. Show, beleza, não 8 horas por dia você vai fazer isso. Como eu falei, viver diferente de estar vivo, né? Exatamente, porque senão a gente sobrevive, né? Isso, e porque é igual, eu sempre falava... É uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga. Você tem muito dinheiro, você tem pouca saúde para viver aquilo. Mas esse que é o detalhe. Uma coisa, ela não exclui a outra. Não. O problema é que tudo, Eduardo, que sai do equilíbrio, né? Ele não é bom. Sim. Né? Então, tu sempre tem que estar equilibrando. Sim, né? E é justamente isso também que diferencia um pouco as cidades, tá? As pessoas de Camboriú, eu percebo muito isso. Tem casais novos. Teve um casal até, né, que começou a negociar conosco, a esposa, o casal novo, ele tinha 15 e ela 16. Vieram com o pai dentro da imobiliária e falaram, olha, eu quero algo na planta, mas é eles que vão pagar porque eles trabalham. Eu achei aquilo tão lindo. Falei, não pode. E foi uma obra na época da família Bastos até, sobrados, e era 145 mil sobrados, gente. E esses adolescentes se tornaram jovens, pagando o imóvel deles, compraram o imóvel deles, certo? Já estão agora mudaram até para Joinville, mas assim, pessoas novas compraram o imóvel valorizou 400%. E, enquanto estavam morando fora, trabalhando fora, estava alugado se pagando. Agora está alugado e já estão com outro imóvel. Por quê? Porque as pessoas que vêm para Camboriú, elas entenderam que eu não vou viver de aparências. E Camboriú é muito bom, eu gosto, por isso que a gente conversa com o próximo, porque quando é um local de aparências, a pessoa que vive de aparência tem medo de se abrir para o seu vizinho. Com medo do seu vizinho conhecer e falar, opa, aquele carro ali é financiado. Porque o ser humano é assim. E então, Camboriú, como sendo uma cidade que era pequena e está se transformando grande, as pessoas não querem aparência, as pessoas querem, de fato, ter, ser e fazer. Então, eu acompanho muito isso. O meu público, as pessoas, os meus amigos, eu não chamo de clientes mais porque são amigos, eles falam, Chalf, eu fui para alugar e tu me fez sair com um imóvel e agora eu estou indo para o meu segundo imóvel, cara. Eu não imaginava que eu era capaz, porque quando você vive num mundo de ilusão, de aparência, você nunca se acha capaz de alcançar aquilo, porque aquilo é muito caro. É verdade. E Camboriú cresceu como? Cresceu com uma segurança e estabilidade muito grande. Hoje nós vemos que o rapaz que tem um sobrado no Santa Regina, ele também tem um lá no Rio Pequeno e já está comprando no São Francisco. Então está desse jeito. E eles chegam para mim e falam, não, eu quero comprar porque agora eu tenho 2 aluguéis. Com o dinheiro do aluguel eu vou pagar ali. Então virou diferencial de balneário, que balneário eu vejo muito. Eu comprei, não paguei tudo, vou vender para ir para o menor, aí sim. E começa a virar uma vida de verdade, uma vida que vai ter um fruto bacana, não vai ser mais aparência, vai ser real. É verdade, até porque, cá para nós, quem ostenta normalmente não tem. Não tem, sim. Quem ostenta, a aparência machuca, né? Quem ostenta e quem tem não gosta de ostentar, porque o que acontece? Na realidade, ostentar não traz muitas vantagens, porque é uma questão de segurança, uma questão de depois, assim, de repente virar pendulicalhos de pessoas em cima. Que é o que acontece, né? As falsas amizades. Né? Então, quem tem já passou por essa fase e não precisa. Eu costumo dizer, Eduardo, você que sabe mais do mercado aqui, talvez eu não esteja correta, mas o que eu digo? Eu digo assim, que nós temos um baita de um poder aquisitivo aqui em Camboriú. Gigante. Só que aqui o pessoal não mostra. Não. Em compensação, às vezes se a gente for até comparar efetivamente, não considerando os mega investidores, não considerando aquele, né, família mágica, não. Falando de gente como a gente, né? Mas assim, se nós chegarmos nessa faixa,
é capaz de nós termos um PIB per capita maior aqui do que lá nessa faixa de alto padrão, Sim. no caso. Gente, Camboriú é territorialmente maior do que Balneário. Sim, entendeu? bem maior. As pessoas imaginam que Balneário é maior. Balneário é pequenininho. Nós estamos com 200 e poucos quilômetros quadrados e Balneário acho que tem 50 e poucos. Isso, Camboriú é muito grande. Né? E Camboriú não só é muito grande, está crescendo muito. Entendeu? E esse diferencial, como a gente falou, as pessoas aqui elas têm uma visão diferente. É uma visão de o que eu fizer hoje eu vou colher amanhã. E por isso que eu gosto tanto de Camboriú. Eles me falam assim, ó, por que tu não vai para Balneário? Eu já tentei. Eu já abri imobiliário em Balneário, em Itajaí, estava abrindo em Itapema. E eu parei e falei, não, gente, peraí. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com esse público. Eu gosto de trabalhar com a pessoa que ela quer cada vez mais sem dar rasteira em ninguém. Quer cada vez mais com mérito próprio. Então, por isso que eu fiquei com essa cidade. Eu abracei. E escolhi para morar, meus negócios foram todos aqui, né? Aqui no estado de choperia, tive um monte de coisa aqui. Então, os meus negócios sempre foram em Camboriú. E sempre deu certo. Entendeu? E quando a gente faz algo com propósito, Eduardo, o fluxo vem, né? Sim. As coisas vão acontecendo. E isso é muito importante. Isso já vem de berço, né? Tudo que tem propósito... dá certo. Dá certo, exatamente. Tudo que tem propósito. É que hoje mudou um pouco, mas assim, eu fui criado num lar cristão, certo? Estou voltando agora, né? Depois das pancadas da vida, mas assim, ó, tudo que tem propósito, tudo que tem vontade, tudo que você fala é meu, ó. E trabalho, né? E colocar em você ação, consegue, né? Entendeu? Tudo. Basta a gente querer de coração. Então, o Minha Camboriú, foi conhecer, né? Minha Camboriú, eu já falei, que bacana, hein? Legal, Minha Camboriú. E já vamos depois ver a questão dos imóveis ali, né? Colocar uma aba de imóveis ali, pessoal, ó. Vai ter imóveis ali, é um catálogo lindo, maravilhoso, diferente no Minha Camboriú. Daqui a pouco, tá? Já vamos ver isso daí. Com certeza, né? E o legal é que a página, ela é sua, né? Você que administra ela, né? Você baixa o aplicativo, coloca... faz a sua conta, né, lá, e aí você consegue trabalhar ela full time. Então, por exemplo, você mandou um link dos imóveis para o teu cliente. Mas esse aqui foi vendido. Tu vai lá, tira o link do cliente e vai estar sempre atualizado. Falar para o construtor, eu estava conversando com o construtor ali, como é que eu faço para ser visto? Para ser visto, construtor, venha também, faça a sua página ali dentro, vamos trabalhar, vamos fazer o seu imóvel também ser visto, né? Eu sei que eu contrato muitos profissionais que não tem um site, não tem nem página. E sabe como que eu cheguei até eles? Porque eu estava tomando um café, a pessoa falou, eu preciso de um pintor, preciso. Tem um fulano assim. Um pedreiro, cara, tem um pedreiro maravilhoso. E assim a gente conhece. Então, nós já passamos essa fase, né? Camboriú explodiu, cresceu. Então, o projeto de vocês, a ideia de vocês, gente, ela vai favorecer muito essas pessoas que precisam. Sim, e é esse o nosso foco. Só que tem um pequeno detalhe, Eduardo. As pessoas, elas estão procurando também, porque nós estamos falando ali do empreendedor. Sim. Mas nós temos os usuários. Eu conheço muita gente de Balneário, Itajaí, que às vezes diz, eu até queria ir comprar em Camboriú, deve ser legal, mas eu não sei onde tem. Sim. Né? E quando você coloca... e ela tem mecanismos tão simples. E o que acontece? Às vezes tu compra aí um sistema todo rebuscado que tu vai ter que fazer um curso, vai ter que ter um suporte, né? E então a ideia é, às vezes, um sistema de loja, controle de estoque financeiro e tal. A lojista, ela só precisa disso. Só colocar quantos são, Isso. O que é, entendeu? Só que o que acontece? Eles fazem uma aplicação que é para pegar vários portes, várias coisas. Então... Acaba complicando, sim. E vocês fizeram o quê? Enxugaram tudo e facilitaram. Exatamente. Na tua área, sabe os sistemas, né, de imobiliária, né? Sei. A maioria... Tem uns que só pela misericórdia. E você não usa... Eu diria que não se usa ali 80% do que eles estão oferecendo ali, até a proposta é interessante, mas na prática a gente não usa. Não, eu vejo
eu vejo pelos meus estagiários, né? Eles não sabem nada, gente, eles estão começando. Eles sabem o que é comprar e vender, mas não sabem nada. E a gente ensina o beabá. Aí pega um portal perguntando qual a profundidade da sapata, da estaca. Eles vão saber disso, entendeu? Não tem lógica, tem que facilitar a vida da pessoa. E comercialmente também não é algo que vai ser relevante naquele Com momento, certeza, né? com certeza. É depois no ao vivo Sim, e tal, no detalhamento. é assim, ó, a pessoa precisa o quê? Exemplo, hoje até minha mãe trabalha comigo, né? Minha mãe trabalha comigo, né? Então eu vejo, minha mãe teve uma dificuldade de se introduzir no mercado imobiliário, por quê? Uma pessoa de mais idade. Então a tecnologia para ela era um bicho de 7 cabeças. O que nós fomos fazendo? Mini aulinhas, ensinando beabá, ó, faz isso assim, assim, vendo o aplicativo que fosse mais prático, que é o que vocês já enxergaram. O prático funciona, sempre funcionou. O caderninho da mercearia sempre funcionou, né? É verdade. Eu nunca vi nenhum dono do caderninho da mercearia falir, porque ele sabe tudo que ele tinha na palma da mão e nunca faltava mercadoria. É verdade. A mesma coisa, o prático funciona. Então, o que vocês fizeram prático, está dando certo, vai dar muito mais certo, né? Só o começo. Eu fiz o prático, deu certo. E todos que a gente vê fazendo o prático, dá certo. Não adianta enfeitar demais, gente. O simples e fácil funciona, como né? falamos mais cedo, né? As pessoas já estão acordando para o quê? Essa papagaiada de isso não funciona. As pessoas estão entendendo o que funciona mesmo? O tradicional. O frente a frente, o contato direto, a facilidade, entendeu? As pessoas estão entendendo, sabendo diferenciar o real do que não é real. Isso é uma curiosidade interessante, porque o que tu tem? Hoje, se tu quer dizer assim, Márcia, eu quero saber de um restaurante que venda massas no Brooklyn, em Nova York. Tu vai conseguir achar. Sim. E muito rápido. Agora põe Camboriú, restaurante de massas. Eu pesquisei minha esposa domingo, falei, nossa, tá de comer uma massa, né? Aí, Casa de Massas em Camboriú. Apareceu 3 na Avenida Brasil. Exatamente. Então, não aparece daqui. Então nós invertemos o processo, porque eu acho que nós estamos no momento de que quem investir na contramão, eu acho que vai alcançar. Vai dar bem. Então a gente inverteu. Eu quero saber o que tem aqui, é local. Sim. Né? Então, gente, Camboriú tem muita coisa, né? Exatamente. Se as pessoas soubessem um pouquinho do que tem. Gente, nós temos hotéis maravilhosos, Hotel Fazenda maravilhosos. Então tem muita coisa, vai sair mercado público, a gente estava conversando, vai sair marina, mas como Camboriú vai ter? Vai sair. Então, senhor, Camboriú saiu literalmente daquela caixinha, entendeu? Alguém chegou e puxou a tampa, saiu a ideia, ninguém segura mais. E essas empresas que vêm com o mesmo foco de vocês, meu foco de amigos que eu conheço, essas empresas elas sempre estão na frente. Sim, com certeza. Não por ser aparentemente a melhor, mas sim por ser a melhor de fato. Fazer o que é prático. É verdade. Esse é o diferencial nosso. E Eduardo, para onde que nós vamos? Até onde nós vamos? Como é que tu vê Camboriú daqui a 5 anos? Camboriú daqui 5 anos. Há 2 anos atrás me perguntaram, em uma permuta de um terreno grande, qual era a viabilidade do terreno. 3 anos, para ser mais exato, tá? Um terreno aqui no centro. E eu trouxe um projeto para aprovar na prefeitura de 10 pavimentos, de 10 prédios de 50 pavimentos. Riram. E os empreendedores, né, os investidores, mas Chalf, será que sai? Eu falei, vai sair. Camboriú precisa. E fizeram um projeto lindo de 10 torres de 50 andares com 1.300 salas comerciais. Imagina o tamanho disso. Resumindo, o que aconteceu com Camboriú agora? Nós temos prédios de 50 andares sendo lançados. Então, se já tem de 50, o que é para chegar a 100? O que tinha em Balneário? Balneário não está quebrando, desmontando, destruindo prédios novos para fazer maiores? Camboriú não vai ser diferente. Camboriú precisa de quê? De gestão de primeira qualidade. Precisa de pessoas com foco. E não pessoas que pensam, vou só colocar no meu bolso e vou ficar... Não. Se a pessoa está e pensa, quero um melhor para a cidade de fato, ela vai trazer o melhor. É o que eu fiz há anos e anos e anos. São mais de 20 anos
sempre me dedicando para fazer o melhor e nunca negando que eu errei. Uhum. Nunca. O pessoal falava, já errei, eu já vendi imóvel em local que não... Eu já comprei imóvel que me falaram que não ia alagamento e foi. Eu já vendi imóveis que falaram que não ia alagamento e foi. Certo? Eu já vendi imóveis de construtores picaretas. Por quê? Porque lá atrás não tinha a informação que nós temos hoje. Uhum. Mas hoje nós temos. Então, quem hoje erra é porque quer. Então, o que nós buscamos? Fazer o correto, fazer o certo. E Camboriú está fazendo o beabá certinho. Daqui 5 anos, essa cidade vai estar cheia de prédios, um trânsito maravilhoso, empresas gigantes, tem muita coisa vindo para cá. Tem centros de tecnologia vindo para cá. Nós estamos falando em aeroporto, parece brincadeira, parece loucura. Vai ter aeroporto aqui. Nós estamos falando em kart, se eu não me engano, cartódromo, tá? Vai ter. Nós estamos falando em marina. Ah, mas marina como? Se o rio não passa um jet ski, vai ter. Então, duvida? Olha, eu grava, né? Grava, salva aqui. Tá gravado, tá salvo. Vocês vão estar ano a ano presenciando uma mudança dessa cidade fantástica. Camboriú será destaque não só no país, como no mundo. Podem ter certeza disso. Muito bom, muito bom. E eu acredito nisso. Sim. Eu costumo dizer que em 5 anos ela vai estar transformada, e em 10 é uma outra coisa, Sim. né? E o que nós fazemos? Criamos novos empreendedores, né? Estamos impulsionando isso daí, né? É verdade, fortalecemos o que temos, Isso. né? E preparamos o terreno, Sim. né? Essa é a nossa Ou responsabilidade. seja, pegar o melhor, né? Nós temos o melhor, não temos? Nós já temos uma terra abençoada. Sim. A gente pega o melhor e só vai lapidando para ficar melhor ainda. Exatamente. Diamantes tem muito. Diamantes tem muito. E, Eduardo, para fechar o nosso bate-papo ali com chave de ouro, nós falamos agora em diamantes, em tesouros e tal. Eu queria que tu falasse um tesouro de Camboriú. Pode ser o que ou quem, né? Então pode ser lugar, pessoa, negócio. Eu vou puxar para mim, tu já sabe que eu vou puxar para mim, né? Acha que é um tesouro de Camboriú? Já sabe que eu vou puxar para mim. Gente, ao meu ver, o tesouro de Camboriú é a nossa geração. Então, ao meu ver, o nosso tesouro maior é a nossa geração. Então, eu já vou puxar para mim, por quê? Porque eu falei mais cedo, eu sou sócio de um empreendedor mirim, tá? Sou sócio, nós temos, para quem não sabe, o Instagram é Docinhos do Léo. Vai lá que vocês vão ver. 10 anos, por isso que eu falo, assim, é o investimento certo, né? É fazer, é por amor, principalmente, mas apostando nos nossos filhos. Então, você que tem seu filho, gente, desenvolva o teu filho. Você que tem o teu sobrinho, não tem filho, mas tem um sobrinho, desenvolva o teu sobrinho, porque eles são a nossa essência. É eles que vão fazer o nosso mundo ficar melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Leozinho, né? Falei, eu sou teu sócio, hein? Ele tá me comendo um pouquinho a mais ali na sociedade, mas nós vamos resolver isso aí, vamos corrigir o contrato ali. Mas o Leozinho eu falo por quê? Porque o Léo daqui a pouco nós vamos ter Café e Negócios do Léo, que é uma cafeteria, né, dele, com doces feitos por ele, bolos feitos por ele. Então, esse é uma joia que eu estou tendo prazer, né? E a liberdade dos pais, o Rafael, que é mentor. O pai é mentor, a mãe cozinha de forma maravilhosa. Largaram essa preciosidade na minha mão. Eu estou só lapidando, né? Então, em breve, nós teremos um mega do empreendedor em Camboriú. Primeiro de muitos. Vocês vão ouvir falar muito do Leozinho, das cafeterias dele, que vai levar o nome dele, e não vai ser só em Camboriú, tá? Esse guri vai ser grande. Que beleza, uma joia nascendo, né? Uma joinha. Todo mundo tem em casa uma joia. Todos temos. É verdade, é só verdade. saber lapidar. Reduz o celular, aumenta o livro e investe no estudo. Verdade. E o potencial eles têm, né? Só precisa. Gente, são cabeças totalmente verdes. Totalmente. Se nós soubermos guiar, se nós soubermos tirar tudo que a gente passou de ruim, se a gente souber falar para eles de uma forma mais tranquila e não impondo, não brigando, eles vão ouvir. E assim eu vejo pelo meu filho, pela minha filha, pelo Léo, por outras crianças também que a gente apoia com uniforme. Tem criança que chega aqui, gente, poxa, e fala assim, eu quero montar um time de futebol e eu preciso disso. A gente vai lá dar jogo de camisa de futebol, bola de futebol, rede de vôlei para jogar na praia. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu apoio muito as crianças. Uma criança comigo, ela tem liberdade para descobrir o mundo todo. Porque eu sei que na cabecinha deles
que está o resultado para curar toda essa doença que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo num tempo de muita doença. Muita. Psicológica, entendeu? Muita coisa assim, cultural. Então, o que é a nossa salvação? São os nossos filhos, são os pequenos. Então, nosso tesouro, nossa pepita, aquele diamantezinho lá, são os nossos filhos. Então, valoriza o seu, valoriza o teu sobrinho e investe sem medo, tá? Porque é eles que vão cuidar da gente no futuro. Com certeza. Eduardo, obrigado. Obrigado a você, gente. Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado mesmo, né? Sou meio tímido para essas coisas, tá? É o primeiro. Então, imagina como é que tá o coraçãozinho aqui. Tá bom? Gente, compartilhe esse episódio. A conversa foi maravilhosa, trouxe tanta informação, né? E é uma informação quente, né? De quem tá no mercado. Então, assim, ó, tá com dúvida, vocês viram que aqui é uma grande oportunidade também. De repente, aí tu tá com um valor aí que não sabe o que fazer com ele e tal. Vem aqui, conversa, né, com o pessoal. Sim. Né? Ai, tanta gente. Ai, uma cliente. Tenho 150 mil no banco. Fazendo o que no banco? Uma cliente pegou 150, comprou uma casa. Tu vê, Tava né? pagando 3.200 de aluguel, vai pagar 2.600 de parcela. Abre a cabeça. E olha só, você vai encontrar a imobiliária do Eduardo Schaffer, sabe aonde? Na Minha Camboriú. Nós vamos deixar Vai estar, com toda certeza, o link da descrição aqui embaixo, porque dentro do link da página vai estar também direto WhatsApp, Instagram, ou seja, você já tem toda a informação e de repente alguns imóveizinhos lá. Tem. Ixi, eu penso num localzinho bom, que a pessoa gosta sempre de um brinde, né? É uma documentação, um ITBI, sempre tem alguma coisa. Aqui é o melhor preço, todo mundo já sabe, né? Então... Gente, obrigada, até a próxima. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.